Será que o Flamengo ainda consegue se classificar na Copa do Brasil? Depois de perder o jogo da ida para o Galo dentro do Maracanã, o Felipe Luiz vai ter que colocar a cabeça para pensar e descobrir a melhor forma de ganhar dos mineiros lá em Belo Horizonte. Eu sou a Clay, jornalista em formação, e eu já peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, um comentário aí falando o que você achou do jogo, o que você achou aí dos novos reforços do Flamengo que nós vamos comentar hoje, tá? Falando aí de escalação, o Felipe Luiz ele vai com uma escalação Frankenstein, né? A gente tem as laterais com Vinha e Varela. O Varela ele vem jogando na lateral direita desde a saída do Wesley e o Vinha ele é a terceira opção, né, da lateral esquerda. Então a gente não pode considerar esses dois jogadores como titulares. Né, visto que o Emerson Royal chegou para ser o dono da posição, inclusive já entrou neste jogo e muito provavelmente será o titular daqui para frente. E o Vinha só joga porque Ayrton Lucas e Alexandre estavam com problemas médicos, né? Mas ambos estavam no banco de reservas ontem, por exemplo, com o Ayrton Lucas, inclusive, entrando no jogo. Então, considero aí que esses dois jogadores eram reservas. E também nós tínhamos dois reservas na meiuca, né? O Matheus Gonçalves e o Everton Araújo, que inclusive carimbou a trave num chute de fora da área aí no primeiro tempo. A ausência maior ali no meio de campo foi, obviamente, o Arrascaeta, o Jorginho também não jogou, e no ataque a gente teve aí a ausência do Bruno Henrique. E, cara, o time do Flamengo, ele sofre com aquele problema crônico dos últimos jogos, tá? Eu já comentei aqui algumas vezes, fazendo análises aí do time do Flamengo, que é o seguinte, é um time que tem posse de bola, que tenta criar, mas que quando encontra um adversário que se defende muito bem, não consegue furar essa defesa. Quando o adversário do Flamengo ele se propõe a jogar fechadinho lá atrás e buscar o contra-ataque, o time do Flamengo tem muita dificuldade de abrir o placar, de fazer jogadas perigosas, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui nas estatísticas agora. Ó, a gente tinha 65% de posse de bola para o time do Flamengo e apenas 35% para o time do Galo. O Flamengo finalizou 21 vezes contra 13 finalizações aí do Atlético Mineiro. E dessas 21 finalizações do Flamengo, apenas 3 foram no alvo e dessas 3, apenas 2 foram chances claras. Ou seja, de 21 finalizações, o Flamengo só teve chances reais de marcar 2 vezes. Isso é muito pouco para um time que tem o poderio ofensivo que o Flamengo tem e para um time que finaliza tantas vezes. Então, de 21 finalizações, você só consegue ter 2 chances claras. Isso é tipo 10%, nesse caso menos de 10%. Então, é muito pouco. O Galo, por outro lado, ele teve 13 finalizações e teve as mesmas 2 chances claras, ou seja, quase metade das finalizações totais do Flamengo para ter as mesmas 2 chances claras, o que mostra também um pouquinho mais de efetividade aí do ataque do Galo. E no mais foi isso, né? Nós só tivemos um cartão amarelo para cada lado, o que mostra que foi um jogo tranquilo. E esses cartões amarelos, se eu não me engano, foi numa confusãozinha do Alan Cian com o Lianco. E o Galo foi interessante porque ele não joga tão retrancado assim. Ele vai para jogar atrás, né? Ele joga ali preservando muito a sua defesa e empurrando o Flamengo para fora da sua área. Então o Flamengo tinha muita dificuldade de entrar na área do Galo, o que forçava o time a, primeiro, o Pedro tinha que sair bastante para fazer pivôs e para tentar participar do jogo, e isso forçava com que o time do Flamengo como um todo também tentasse chutar bastante de fora da área. O time do Galo, idem, tá? Por quê? Porque o time do Galo, quando pegava a bola, ele me passava aquela sensação de que ele não sabia o que estava fazendo com ela. Então era de um lateral para o outro e a bola ficava rodando ali na frente da área do Flamengo. Isso nas poucas vezes que o Galo teve tempo para realmente valorizar uma posse de bola. Eu sentia que o time do Galo tinha muita dificuldade de ser objetivo e de criar jogadas que poderiam resultar em chances claras de gol. Tanto é que o gol do Atlético sai justamente em um erro da defesa do Flamengo, né? O Léo Pereira toca a bola para o Léo Ortiz, a bola, não sei se o passe sai curto ou se o Léo Ortiz, que estava esperando a bola no pé e aí deu uma moscada. Eu só sei que com uma pressão do Rony no Léo Pereira, ele toca para o Léo Ortiz, toca mal. O Léo Ortiz não está esperando aquele toque curto e o Coelho entra como um foguete dentro da área para chegar antes dele na bola e finalizar, abrindo o placar aí 1-0 para o Galo, tá? E aí depois nós tivemos as substituições do Felipe Luiz e os reforços, né? Os 3 mais recentes reforços aí do Flamengo entraram em campo. São eles Emerson Royal, o Samuel Lino e o Saul.
né? E dos três, o que mais apareceu, obviamente, foi o Samuel Lino, muito também pela necessidade de criar jogadas de ataque. Eu acho que o Samuel Lino ele vem com essa responsabilidade, porque o ataque do Flamengo, apesar de ter boas peças, né? O Luiz Araújo joga bem, o Plata faz os seus gols, o Pedro é o artilheiro que é. Só que eu sinto que falta efetividade, falta o cara para realmente criar jogadas e fazer gols. E o Samuel Lino ele chega como essa esperança e fez isso no jogo de ontem, criou boas jogadas, fez boas movimentações. Se realmente jogar disso para melhor, vai ser um cara que com certeza vai se destacar no futebol brasileiro e vai desequilibrar todas as partidas a favor do Flamengo. Ele inclusive chegou a marcar um gol com uma assistência do Emerson Royal, também estreante da noite, mas o gol estava impedido, ele estava um pouquinho adiantado em relação à linha de zaga. E cara, é isso, sabe? A gente fica com aquele questionamento: será que o Flamengo vai conseguir chegar lá na Arena MRV e ganhar do Galo, reverter esse placar? Porque o Galo agora ele joga com o placar a favor dele, o empate é do Galo, e se ganhar de 1-0 também fica tranquilo. O Flamengo, se quiser ganhar direto, precisa fazer no mínimo 2 gols de diferença, um 2-0 ou um 3-1, ou se quiser levar para os pênaltis, devolver 1-0. E na minha opinião, o Felipe Luiz ele entra, né, com esse time misto na partida de ontem, justamente por conta do calendário, né, do futebol brasileiro. O Flamengo ainda disputa 3 competições, né, que é Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, então ele precisa realmente dar rodagem para o elenco para conseguir equilibrar as peças e não perder ninguém por lesão. Só que se o Felipe Luiz quiser realmente ganhar o jogo lá na Arena MRV na semana que vem, ele vai precisar ir com o melhor que ele tem. Eu acho que Samuel Lino, Emerson Royal e o Saul também, que fez movimentações e deu passes super interessantes ali no meio de campo, devem ser titulares no jogo da volta lá em Belo Horizonte. Acho, inclusive, que o Felipe Luiz já poderia colocá-los no jogo desse final de semana para eles irem se entrosando aí com o time titular e irem ganhando, né, ritmo de jogo no Flamengo mesmo. Mas eu acredito que se o Felipe Luiz quiser passar pela Copa do Brasil e ir para as quartas, ele tem que realmente usar o melhor que ele tem. Não pode poupar. Se for para poupar, é melhor que poupe aí no final de semana no Brasileirão do que no jogo contra o Atlético, o jogo da volta lá na Arena MRV. Fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!